Assistam mais vídeo mais react, porque não quer só sair de cara, eu estou aqui com a parte 2 de Musashi vs Enshu. Cê é louco, likezinho aí do vídeo. O episódio muito bom, quer dizer, é a primeira parte muito bom, entendeu? Agora a gente vai ver. Será que vai finalizar a luta aqui? Eu não sei, velho. Talvez, né? Likezinho no vídeo, pra não perder nenhum react aqui do canal. Lembra de ativar o sininho das notificações, senão o YouTube não vai te entregar meus vídeos. E bora play em 3, 2, 1. E aí perguntava a Agon se ele já lutou assim. Um duelo mental que impede qualquer movimento impensado. É nessa hora que ambos se desgastam mais. Mesmo em Shun? Pergunta Agon. Inhei o disse para olhar com os próprios olhos. O desgaste era até maior em Shun. Miyamoto Musashi. Esse é o nome dele? Não o conheço. Nunca ouvi falar. Disse Yagyu. Quem é esse rapaz? Descreva-o pra mim. É um rapaz aí. Quem é esse tal Miyamoto Musashi? Não. É um espadachim qualquer? Otsu então diz. Antigamente ele se chamava Shinmen Takezo. Como tinha um caráter violento, todos da vila o temiam. Você fala dele com muita alegria, Otsu. Que suspeito. Por acaso gosta dele? É seu namorado? Otsu fica calada e logo dá uma risadinha. Um homem que vive como um Ashura. Yagyu diz que também era assim, até conhecer seu mestre. Yagyu então se recorda do dia que marcou de duelar frente ao templo Honzoin contra o grande espadachim Kamizume Isenokami Hidetsuna, o inigualável. Yagyu o respeitava, mas o oponente já carregava o peso de seus 50 anos de idade. Por isso, tinha certeza da vitória. Aos poucos, sua montanha de confiança foi desmoronando por aqueles olhos gentis. Aquele olhar sereno provocava uma pressão intensa em Yagyu, Eu achei que fofo, parecia foda-se. empurrá-lo para trás. Mas era o próprio Yagyu que estava se empurrando, seu próprio espírito incomodado. Afinal, não havia nenhuma energia vinda de Isenokami. Ele é, sem dúvida alguma, O velho só queria dormir em paz, tá ligado? o maior espadachim da atualidade. Até o grande suzerano Takeda Shingen Olha, ofereceu-lhe nossa. terras como reconhecimento de sua habilidade. Mas ele recusou todas as ofertas para se dedicar apenas à arte da espada. Esse é o grande inigualável, o invencível Kamizume Isenokami Hidetsuna. Mas a pessoa diante de mim é totalmente diferente. Subsolo, tu acha mesmo que eu vou decorar esse nome? Com todo respeito. Obrigada por falar, mas tu... ele já repetiu 2 vezes. Tu acha mesmo Do que eu havia imaginado. A Indy. Sua espada virtuosa é incrivelmente serena. Disse o jovem Inhei, que assistia ao embate. Yagyu se sentia hipnotizado. Sentia seu corpo sendo sugado. Para escapar daquela possessão, ele gritou e avançou. Aquele olhar gentil e sorriso sereno não foi abalado. E com um simples movimento, Yagyu foi desarmado. Olha, minha nossa. Impressionado, Inhei pediu para também receber os ensinamentos de Isenokami através de um duelo. Se posicionou com seu bastão. Isenokami lutava com uma espada de bambu revestida em couro. Era uma arma incapaz de derrubar alguém. Logo, o velho jogou a espada no chão. Jogou fora. Está insinuando que nem precisa dela? Pensou Inhei. Então entoou o golpe com vigor. Isenokami levantou as mãos lentamente e tomou o bastão de Inhei. Ele não conseguiu entender o que aconteceu. Como aconteceu? Então. Mas sabia que havia perdido. Beleza. Após isso, os monges do templo ofereceram uma refeição a todos os visitantes. Pretendiam aceitar a hospitalidade, mas... Pera, esse Yagyu aí quadradinho... Quem que é Ien? Gente, eu me perdi na história. Os dois velhos não é Yagyu? Esse de quadradinho e o que tava treinando o Musashi também não é Yagyu? Ou o Mestre Ien? Quem que é Mestre Ien? Me veio na cabeça agora. Sei lá. O que eu ia falar mesmo? Esqueci também. Meu foda. Yagyu queria lutar novamente. Ele reconhecia que havia perdido, mas não entendia Esse cara como. é o que perdeu, Ele precisava descobrir. o que mostrou Dor de cabeça. a monetizada, hein? Caralho. Chama aqui. Um dos discípulos de Isenokami disse que o mestre já tinha idade avançada e que precisava descansar. Yagyu insistiu. Então, um outro discípulo se ofereceu para duelar no lugar do mestre. Se tratava de um homem chamado Rikito Bungoro. Ele também era sobrinho de Isenokami. Yagyu se sentiu ofendido por ter de enfrentar um garoto, mas perdeu do mesmo jeito. No dia seguinte, e também no próximo,
Muneyoshi continuou tentando após Meu cada foda. derrota. O resultado era sempre o mesmo. Quem é? Meu inimigo. Quanto mais eu tento atacar, Orfim, mais sinto um sopro me envolvendo. você não tem Como se inimigo. estivesse sendo sugado. Quanto mais concentro minhas forças, Essa mais trilha. sinto meu corpo paralisar. Os movimentos congelam. Não há um inimigo à minha frente contra quem eu confronto. Estou enfrentando a mim mesmo? Enei dizia Paragon. Sua Reflita, eu falei isso no episódio passado. A mãe é muito samurai, tá? técnica e habilidade são perfeitas. Contudo, dentro do seu espírito, só existe o eu interior. Apenas isso. Então o mestre me falou. O que é a espada? O que é a espada? Não sabemos. Disseram Muneyoshi e Yagyu, se um curvando utensílio diante de Isenokami. cortante. Suplicaram, por favor, compartilhe conosco seu conhecimento. Naquela época, Me senti eu ainda pressionada. vivia como um Ashura. Yagyu disse para Otsu. Na espada de Yagyu Muneyoshi daquela época, só havia eu. Vencer meu adversário. Com a minha força e habilidade. O meu poder com a espada. Quero mostrar a todos. Estava clamando. Olhem para mim, olhem para mim. Otsu arregalou seus olhos. Era exatamente como Musashi. Foi quando o Exato. mestre me questionou. Infantil. Será apenas para isso que a arte da espada existe? A espada para a qual dedicamos toda a nossa existência é tão pequena assim? A minha espada está em harmonia com o universo. Portanto, não preciso de uma espada. Posso Olha, lutar minha desarmado. Musashi Olha. dá um passo à frente. Enshon tomou um susto A energia. e andou para trás. Está sendo dominado. Enshon está recuando. Enshon continuava andando para trás, até que bateu seu pé na raiz de uma árvore. Ele perdeu o equilíbrio. Então Musashi avançou. Para se recuperar, Enshon balançou a lança para frente. Musashi conseguia ver o movimento. Empurrou o corpo para trás, e a lança passou próximo ao seu rosto. Se tivesse avançado um pouco mais, teria morrido. Enshon se colocou em guarda novamente. Sua respiração estava mais acelerada, enquanto a de Musashi alternava. A floresta. O duelo dentro da floresta deixa Enshon em desvantagem. Quando falei com Musashi verdade, pela né? primeira vez, ele disse que a floresta era seu mestre. Não há mais temor É verdade, né? dentro dele. Ai, a floresta me ensinou, não sei o que. O Musashi é muito hippie, né, cara? A floresta. Nem da lança A em natureza. cruz, nem do Enshon. Olha. Desarmado. Naquela hora, o mestre que havia dispensado a espada de bambu e se postava à minha frente era tão grande, tão enorme, que parecia ocupar o céu inteiro. E eu gritei com todas as minhas forças, como se estivesse pondo a alma para fora. Gritando, Tu também? René? ataquei ferozmente às cegas. Eu não tinha outra saída. Apesar de, no fundo, desejar muito largar a lei. Pera, o quê? Postava à minha frente, Calma, vai. Meu Deus. desarmado. Naquela hora, o mestre que havia dispensado a espada de bambu e se postava Pera, o quê? Os dois Yagyu tava com o mesmo mestre, o Shizizen, Shizezá, Shizuzu. à minha frente era tão grande, Olha, tão menor. enorme, que tô parecia montando um ocupar quebra-cabeça. o céu inteiro. E eu gritei com todas as minhas forças, como se estivesse pondo a alma para fora. Gritando, ataquei ferozmente às cegas. Eu não tinha outra saída. Apesar de, no fundo, desejar muito largar a lança e me ajoelhar rendido. A respiração de Enshun acelerava. Acelerava. Então, nesse momento, ele gritou. Caralho. Cinema, tá? Vai Inspire acabar? profundamente. É óbvio que não, né? Você é louco. De novo. Acabei me acostumando demais com a lança de madeira. Ou será que a lança em cruz, por ter uma lâmina mortal, que está me inebriando? Ou talvez
eu só esteja intimidado com o tamanho descomunal desse sujeito. Caralho! Agora o Musashi é o mestre que se pôs à frente dos velhos, que agora são velhos. E o Inshun é o aprendiz, é louco. Reflita. Nossa. Inspire o ar profundamente. Foi nesse momento que Inshun gritou e disparou uma estocada mirando o peito de Musashi. Ele conseguiu desviar, se movendo para o lado. Nossa, A essa arma guarda de dele Inshun agora apelou. estava aberta e Musashi ergueu a espada de madeira. Ele atacou, mas Inshun conseguiu trazer a lança de volta e bloquear o golpe. Droga, quase acertei. O que diabos foi isso, Inshun? Não fique na defensiva! Exclamou Agon. Ainda bem que ele ficou na defensiva. Assim Musashi teve de deter o golpe. Mas na realidade, foi o comprimento da espada que o atrapalhou. Se fosse mais curta, ele teria acertado Inshun. Musashi e Inshun estavam disputando força. Encaravam um ao outro. Então quer dizer que Musashi terá uma espadinha pequena? Adapte. Olho Quase no cuspi, adapte. Que estranho. Até hoje o Inshun não precisou sair de sua posição em duelo nenhum. Mas Pra agora, tu ver, né? o pra que tu houve ver. durante o longo duelo mental que o deixou encurralado a esse ponto? Ei, começa aqui. A luta de vida ou morte que você tanto desejou. Musashi estava pressionando com mais força. Empurra a lança com a espada, mas Inshun não a larga. Isso o fez se desequilibrar. Então Musashi o empurra com o ombro. Em seguida, avança para lançar o ataque final. Mas A espada do Musashi não corta, então o Musashi literalmente fica espancando o inimigo. Que foda. Inshun, mesmo desajeitado e com uma só mão, disparou uma estocada. O ataque não chegou nem perto de acertar Musashi, mas serviu para impedir seu avanço. Inshun então segurou a lança com as duas mãos e disparou uma segunda estocada. A lâmina do meio passa ao lado do rosto de Musashi, mas a distância não permite que as lâminas laterais o alcancem. O máximo que consigo é evitar o ataque, mas agora eu enxergo. A floresta, a folha? Não? Eu tô sempre esperando que ele enxergue a folha, gente. Por mais que ele já tenha entendido a metáfora. A folha. Desta vez eu consigo ver tudo. Agon se vira para Enei e pergunta o que ele ensinou a Musashi. A ver a folha. A pessoa capaz de derrubar o Inshun no lugar deste velho. Sabia que um dia alguém apareceria. E esse alguém é Musashi. Venha. Eu consigo enxergar tudo, Inshun. Pode vir. Nossa. Uma vida está em jogo. Mas desta vez é a sua. Coragem, tá? Ah. Tu não arrega, Consigo não. ver. Não arrega. Consigo ver tudo. Que bom, né? Que bom, olha. Só existe uma. E a melhor EAD do Brasil é a Monetizada, hein? É louco. Droga. Por quê? Porque o quê? Eu nunca me senti assim. Você está diferente daquele dia. Está mais quietinho. Não. Está tudo bem. É natural que eu esteja diferente das outras vezes. Afinal, minha vida está em jogo neste duelo. Agora só resta definir a estratégia. Uma imagem borrada de um corpo largado no chão surge na memória de Inshun. Uma memória que seu coração havia apagado. Ah, o que é isso? Eu consigo ver tudo. É este tipo de confronto. É isso Musashi que eu sempre alucinando. busquei. Eu consigo ver, eu consigo ver. Eu também consigo, Musashi, com uma ajudinha. Um duelo Foda. de vida ou morte, com o intuito de atingir a perfeição. Eu sempre quis entrar em um duelo assim. Ah, tá. Uma segunda imagem borrada. Um homem segurando uma katana.
O que é isso? Enchon se pergunta. Eu consigo ver tudo, velho. Não sei o que o mestre ensinou a Musashi, mas ele está assombrosamente mais forte. Ensinou a ver. Este sim é o adversário que sempre procurei. Musashi deu um salto. Eu estou vendo toda a sua essência. Ah, tá. Disse. Quando seus pés alcançaram o chão, ele se manteve mais alto através das pontas dos dedos. Enchon assumiu que esse era o momento de atacar. Então disparou a estocada. Musashi se moveu para o lado e baixou sua altura. A lâmina lateral da lança rasgou da bochecha até a orelha de Musashi. Quando a lança passou, ele a agarrou com a mão esquerda, ao mesmo tempo que esticava a espada com a mão direita. Então acertou a testa de Enchon com força. Agon gritou. Inhei também gritava de angústia, mas apenas com os olhos. E o corpo de Enchon lentamente caiu. Eu adoro que o Musashi literalmente espanca o inimigo. O coração de Musashi acelerou, assim como sua respiração. Então ele rugiu como um animal. Vejam agora! Eu sou mais forte! Eu sou mais forte! Gritou, enquanto espancava o corpo caído de Enchon. Depois disso, Valha minha a nossa. fogueira apagou. Mas mesmo na escuridão, Musashi podia ver tudo. Podia Tá, ver a mas- vida de Enchon. Valha deixando minha seu nossa. corpo e encarando Musashi nos olhos. Aí ele virou médium, né? Meio foda. Salve, mano. Ai, que horror. Ai. Que horror, gente. Essa aqui não tem pós-crédito, olha o tratinho. Vale a minha nossa. Cara, eu não tava esperando isso aqui não, tá? Eu esperava que, tipo, ele derrotasse, aí ele gritasse assim, eu sou forte. Mas não, ele começou a espancar o outro, foda-se. Cara, episódio do cinema, tá? Vale a minha nossa. Tá, a gente descobriu que Musashi agora, ele vê a folha, a floresta e etc. Ele vê o universo, que também é outro pra ele, que ele tá frio e calculista e que ele espancou um cara e ele é médium. Muitas descobertas. E aqui teve um monte de quebra-cabeça aqui que eu não entendi nada, gente. O velho, esse velho aqui, ele ficou vendo umas coisas ali que tem que juntar os quebra-cabeça. Que ele estava... Pera! O Enchon viu a própria morte? Cadê? Diferente das outras vezes. Afinal, Ele viu a própria morte? nunca me senti assim. Cadê tuas visões? Consigo ver tudo. Esquizofrênico. Droga. Por quê? Diferente Cadê? daquele dia. Bem, é natural que eu esteja. Agora só resta definir a estratégia. Uma imagem borrada de um corpo largado no chão surge na memória de Enchon. Uma Memória. Então ele já viu. Então provavelmente ele não se viu. Ou talvez a gente possa interpretar, né, gente? É vagabundo, literalmente. A gente interpreta. memória que seu coração havia apagado. Ah, o que é isso? Eu consigo ver tudo. Este tipo de confronto. É isto que sempre busquei. Um duelo de vida ou morte. Com o intuito de atingir a perfeição. Eu sempre quis entrar em um duelo assim. Uma segunda imagem borrada. Um homem segurando uma katana. Esse aqui parece o pai do Musashi. Será que ele viu algum familiar morrer nas mãos do pai do Musashi? Ou será que o pai do Musashi simboliza o próprio Musashi sobre o corpo desse ser humano aqui? Não sei. Vale a minha nossa. Vale a minha Nossa Senhora.
Likezinho no vídeo, gente, episódio muito bom. Umas coisas que a história aqui dos dois idosos aqui meio complexa pra entender. Mas deu pra entender, né? Os dois, eles estavam juntos, basicamente, de aprendiz contra aquele idoso lá, Shizai. E... Mas por que os dois ficou com o nome Yaa-Gyou? Não faz sentido. Olha a minha nossa. Likezinho no vídeo. Se vocês entenderam algo que eu não entendi, comenta aí embaixo, gente. E até o próximo.